Fala, pessoal! E aí, tudo tranquilo com vocês? Belezinha? Estão todo mundo estudando direitinho, todo mundo aprendendo tudo? Não pode parar, hein? Não pode parar. Agora a gente ganhou um pouquinho mais de tempo aí, né? Com o adiamento dos vestibulares, com o adiamento do Enem. Então, ó, agora é hora de pegar firme, viu, moçada? Vocês viram que eu tô de gorrinho hoje? Pois é, tá um frio de rachar mamona. Nunca vi isso. Puta de um friozão. Aqui onde eu moro é sempre calor, né? Esse frio veio de maneira muito inesperada. Aí a gente põe um gorrinho aqui, né? Liga o ar no condicionado no quentinho, porque senão a gente congela, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar mais uma aulinha hoje e a gente vai falar para vocês, nosso assunto agora é num oferecimento da Biocell Genomics, que orgulhosamente apresenta, nós vamos falar de autoduplicação do DNA. Sim, como é que o DNA cria cópias de si mesmo, como é que ele realiza a tarefa de se duplicar, tá bom? Vocês vão ver que não é nada muito simples, tá? Mas a gente precisa absorver esse conhecimento, afinal de contas cai no vestibular, né? Então você precisa saber isso aqui, senão você não vai passar na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, nem mesmo no Enem. Então vamos aprender isso aqui direitinho, queridos. Dá uma olhadinha. Para começo de conversa, o DNA ele foi elucidado, né, a estrutura dele foi elucidada em 1953 por dois cientistas, muito jovens inclusive. O James Watson, que tinha aproximadamente 21 anos, e o Francis Crick, que já devia ter os seus 34, 35 anos, tá? Então, em 1953, após muitos estudos, após unir o conhecimento de vários cientistas, né, eles descobriram como era a estrutura do DNA e perceberam que essa estrutura era uma dupla hélice helicoidal, tá bom? Era uma dupla hélice antiparalela. Lembra? A gente já viu isso na aulinha de estrutura do material genético, né? De estrutura dos ácidos nucleicos, tá? Até um pouquinho antes deles realizarem a elucidação da estrutura, acreditava-se que o DNA poderia duplicar-se de três formas distintas. Existiam três hipóteses para a duplicação desse DNA, tá? A primeira hipótese era essa aqui, ó, é a hipótese conservativa, onde você tinha um pedaço de DNA original, tá, que produzia uma cópia de um DNA filho, né? Então, assim, sem haver a mistura, sem haver a mescla do material original com o material resultante da duplicação, tá? Então, como você está vendo aqui, ó, o DNA original está em azulzinho, tá? E a partir do azulzinho se produz uma cópia em vermelho sem haver nenhuma mistura entre ambos os tipos, entre ambos os DNAs de origens distintas, né? Um original e o outro DNA cópia, DNA filho, tá? Então, essa é a primeira hipótese. Existe uma outra hipótese chamada de hipótese dispersiva, olha aqui, ó, hipótese dispersiva, que afirmava que o DNA ao se copiar, né, o DNA original ao se copiar, ele se mesclava de maneira aleatória com o DNA cópia, né, com o DNA a ser produzido. Assim como você vê aqui na figurinha, olha lá, você tem filamentos de DNA original com filamentos de DNA copiado, né, original em azul ou copiado em vermelho, tá? Então essa é a segunda hipótese que tinha sido traçada antes da elucidação da estrutura do DNA, tá bom? E a terceira hipótese era uma hipótese chamada semiconservativa, onde uma das fitas da molécula original de DNA servia de molde para a construção de uma fita nova. Né? Ela serviria de molde para a construção de uma fita nova. E assim, como você tem duas fitas de DNA, né? Você tem um DNA dupla fita, tá? Você teria a produção de duas novas fitas de DNA, semi-conservando em uma delas, tá? O DNA original, enquanto a outra hélice seria o DNA cópia. Assim como você está vendo aqui na figurinha, tá bom? Bom, logo após a elucidação da estrutura do DNA pelo James Watson e pelo Francis Crick, imediatamente após, né, o processo, aliás, a data certinha, se eu não estou enganado, foi 21 de abril de 1953, em que a publicação sobre a estrutura, né, do DNA foi publicada, foi lançada, se eu não estou enganado, na revista Nature, tá? Imediatamente após isso, ficou bastante evidente, após conhecermos a estrutura do DNA direitinho, ficou bastante evidente qual seria o processo pelo qual o DNA se replicaria, né? Então ficou na cara que o jeito conservativo não era, estava errado, não podia ser daquele jeito dentro das especificações da estrutura do DNA que o James Watson e o Francis Crick estabeleceram, tá? Ou visualizaram, perceberam, né? Analisaram. Ficou claro também que não podia ser a forma dispersiva,
né? Então, assim, à medida em que se elucida a estrutura do DNA, fica sugerida implicitamente no trabalho do James Watson e do Francis Crick como o DNA se duplicava. E essa maneira era a semiconservativa. Então, o DNA, ao se autorreplicar, utiliza a hipótese semiconservativa, que hoje não é mais hipótese, né? Hoje a gente tem certeza, né? Deixou de ser hipótese, passou a ser uma teoria que explica o evento, né? Semiconservativa, autoduplicação semiconservativa. Ou seja, o DNA, quando vai criar uma cópia de si mesmo, ele usa como modelo uma de suas fitas, tá? Para produzir uma fita nova, assim como a gente está vendo aqui na nossa figurinha. Fechou? Legal? Vamos para o próximo slide agora? Agora nós vamos falar da autoduplicação propriamente dita, tá? Então, num primeiro momento aqui, nós vamos descrever do ponto de vista teórico. Depois a gente vai ver um videozinho e nesse videozinho vai ficar muito mais clara a situação, tá? Primeiro vamos dar umas pequenas definições. Mas antes, a gente precisa lembrar que o DNA, e a gente viu isso lá na aula de ácidos nucleicos, que o DNA é antiparalelo. O que significa isso? Uma de suas fitas tem sentido para baixo, desce, enquanto a outra tem o sentido para cima. Então, é antiparalelo. O DNA é antiparalelo, tá? O sentido de uma fita é oposto ao sentido da sua fita complementar. Tá bom? Então isso é fundamental, isso vai ser importantíssimo nesse momento agora, em que a gente vai tentar entender como ocorre a duplicação do DNA dentro da célula. Fechou? Então vamos lá. Para começo de conversa, o DNA precisa ser desnaturado. Então, o DNA, ele precisa abrir a fita dupla assim, né? Então, você precisa ocorrer a abertura dessa fita para que haja espaço para o manuseio e que haja espaço para o incremento de novos nucleotídeos ali para a formação da fita filha, da fita cópia, tá bom? Então, precisa abrir o DNA. Existe uma enzima que faz esse serviço. Essa enzima é chamada de DNA helicase. A DNA helicase, então, ela rompe as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas que ficam no cerne, que ficam no centro da molécula de DNA, abrindo essa molécula de DNA e permitindo, assim, que o mecanismo de autoduplicação se estabeleça, tá bom? Só que tem um porém, né? A fita de DNA, lembra? Ela é helicoidal, ela é enroladinha. Tá? E enquanto a helicase abre a fita de DNA, a tendência é que lá na frente, né, lá atrás, ela se reenrole de novo. Tá? Ela fecha outra vez. Então, enquanto a helicase vai abrindo, como se fosse um zíper, né? A helicase é como se fosse um fechecler, um feixe de zíper, né? Ela vai abrindo o DNA. Enquanto isso, a parte de trás, ela volta a se enrolar novamente. Mas isso não pode acontecer, senão a autoduplicação não ocorre, né? Então, existe um conjunto de proteínas, chamadas proteínas ligantes de DNA, e essas proteínas fazem o quê? Se associam ao DNA para estabilizar, impedindo que o DNA que já foi aberto se reenrole logo após a passagem da DNA helicase, tá? Então as proteínas ligantes de DNA, elas estabilizam o DNA, impedem que a fita sofra uma retorção enquanto o mecanismo de autoduplicação está acontecendo. Tudo bem? Bom, agora vem a estrela, né? Essa é a estrela do processo, né? É uma enzima chamada DNA polimerase 3. A DNA polimerase 3 tem a função de promover a leitura do DNA e o acoplamento de nucleotídeos complementares, de desoxirribonucleotídeos complementares, na fita de DNA molde. Então, na fita de DNA molde, onde tem adenina, vai entrar um desoxirribonucleotídeo de timina. Onde tem citosina, um desoxirribonucleotídeo de guanina. Onde tem timina, um desoxirribonucleotídeo de adenina. E onde tem guanina, um desoxirribonucleotídeo de citosina. Tá? Quem faz isso? Quem é que promove essas ligações todas? A DNA polimerase 3. Só que a DNA polimerase 3 é muito chata. Ela é pentelha. Por quê? Em primeiro lugar, ela não consegue se ligar a uma fita de DNA aberta se não houver ali uma espécie de suporte. Tem que ter um suporte, tá? Esse suporte a gente chama de primer, tá? Esse suporte a gente chama de primer. Então, através da colocação desse suporte, a DNA polimerase consegue se acoplar ao DNA aberto e aí iniciar o processo de duplicação, tá? Esse suporte, chamado primer, ele é feito de RNA. Ele é feito de RNA.
Então é um pedacinho pequenininho, nós vamos ver no vídeo daqui a pouco, um pedacinho pequenininho de bases nitrogenadas, de nucleotídeos de RNA, tá? De ribonucleotídeos, que se aloca numa determinada região do DNA, permitindo assim que a DNA polimerase 3 se encaixe ali e inicie a autoduplicação. Tá bom? Então precisa do primer para isso acontecer. Quem é que faz o primer? É uma outra enzima. É uma enzima chamada RNA primase. RNA primase. Ela coloca o primer direitinho no lugar dele. E após essa colocação do primer, a polimerase, então, fica habilitada a grudar no DNA molde para poder criar uma nova fita de DNA filha. Tá bom? Só tem um outro lance, uma outra frescura da DNA polimerase 3. A DNA polimerase 3 só consegue sintetizar DNA novo caso esse DNA novo seja fabricado no sentido 5,3. Lembra daquela aulinha de ácidos nucleicos que a gente teve? Né? O sentido que promove o antiparalelismo da fita de DNA. Uma fita sobe enquanto a outra desce. Uma é 5,3 de baixo para cima, enquanto a outra é 5,3 de cima para baixo. Lembra disso? Então, é fundamental saber isso, porque a polimerase é uma fresca. A DNA polimerase 3 é uma baita chata. Ela só sintetiza DNA novo no sentido 5 para o 3. Isso significa que o sentido de síntese de uma polimerase em uma das fitas vai ser para baixo, enquanto o sentido de síntese na outra fita do DNA vai ser para cima. Então a síntese ocorre antiparalela também. Tá? E isso é um problema. A gente vai ver que isso causa um probleminha na hora de ocorrer síntese de DNA intracelular. Tá? Em laboratório isso não ocorre. Em laboratório o processo é muito mais fácil. Tá? O problema é quando o DNA está dentro da célula, quando tem o envolvimento da célula no jogo. Tá? Muito bem, então já vimos mais ou menos como funciona a polimerase 3, a primase, só que é o seguinte, quando a polimerase 3 começa o processo de síntese após se alocar ao primer, em uma das fitas de DNA, ela vai promover a síntese de maneira contínua. Essa síntese contínua se dá porque o sentido de abertura realizado pela helicase é o mesmo de duplicação realizado pela polimerase. Então, enquanto a helicase caminha abrindo o DNA, a polimerase caminha no mesmo sentido, fazendo a fita nova. Só que é o seguinte, a fita de baixo, a próxima, a outra fita complementar, ela vai ser sintetizada no sentido oposto. Lembra que eu falei? Uma vai no 5,3 para a sua direita, outra vai no 5,3 para a sua esquerda. Só que, olha só, aquela que vai para a esquerda vai no sentido oposto de abertura. Ó. Enquanto a helicase está abrindo aqui, a outra vai no sentido oposto. Tá? Então, ocorre a formação de DNA, nessa fita aqui de baixo que eu te mostrei, ocorre a formação de DNA de maneira contrária ao sentido da helicase. Portanto, de maneira fragmentada. Porque, ó, enquanto a helicase está aqui, ela está indo para lá, está abrindo para lá. Tá? Gruda uma polimerase aqui, e ela começa a leitura, mas a helicase não para de abrir, continua abrindo. Então, a helicase abrindo para cá, vai ter um pedaço de DNA aqui que não vai ter sido sintetizado. Então, vai ter que vir outra polimerase aqui fazer outra fita. Vai abrir mais um pouquinho, outra polimerase, abre mais um pouquinho, outra polimerase. Então, você tem duas situações. Uma em que a polimerase realiza a síntese de forma contínua e outra em que a polimerase realiza a síntese de forma fragmentada. Tá bom? E aí a gente chama, em homenagem ao japonês que descobriu isso, tinha que ser japonês para descobrir essa birosca, a gente chama esses pequenos fragmentos formados na segunda fita de DNA de fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos vão precisar ser ligados uns aos outros. Quem realiza essa ligação é uma enzima chamada DNA ligase. Nome muito sugestivo, diga-se de passagem, né? E mais um detalhezinho, o último dessa explicação teórica, antes da gente ir para o vídeo, é que no DNA não pode ter RNA misturado. Tá? Não pode, o DNA não aceita o RNA ali misturado. Então, a pergunta é, o que fazer com o primer de RNA que foi colocado ali para que a polimerase 3 pudesse se alocar lá? Bom, tem que retirar ele dali. Quem substitui esse primer de RNA por DNA é uma outra enzima chamada DNA polimerase 1. DNA polimerase 1. Ela substitui o primer, que era feito de ribonucleotídeos, por desoxirribonucleotídeos, que são constituintes do DNA mesmo. Tá? Não pode ter RNA
no DNA, porque o RNA ele é muito sensível, ele é muito frágil. Então, isso aumentaria grandemente o índice de mutação no DNA. Tá? Então, esse RNA tem que ser substituído por uma nova fita de DNA. O primer não pode ficar inserido no DNA. Tudo bem, queridos? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos ver o videozinho aqui, ó. Com o videozinho fica tudo mais simples. Vamos lá, então, devagarzinho. Isto é uma fitinha de RNA. A fita azul, ó, o sentido da fita azul é, ó, então, 5, 3 é para o seu lado esquerdo e a fita vermelha 5, 3 é para o seu lado, ó, direito, tá? Então, você vai ter sentidos de síntese distintos, tudo bem? Vamos lá, vamos ver aqui, bonitinho, como é que vai ficar esse nosso videozinho. Então, essa daqui é a DNA helicase. Ela é quem vai promover a abertura do DNA. Então, ela se associa ao material genético, ao DNA, e vai abrindo. Repara que enquanto ela está abrindo, a tendência desse lado da fita é se retorcer, como é o natural do DNA, né? Para evitar isso, existem pequenas proteínas chamadas proteínas ligantes de DNA, que ao se associarem ao DNA aqui, impedem que o DNA se retorça novamente, tá? E isso permite que o processo de síntese de DNA novo continue. Essas proteínas, elas não ficam eternamente no DNA, tá? Elas são retiradas ao final do processo, tá? Mas elas são fundamentais para promover a estabilização do material genético durante a duplicação. Tudo bem, queridos? Então, essas proteínas se ligam ao DNA para evitar que ele retorça. Olha lá, tá? Então, aqui, ó, agora ele está firmão. A helicase está abrindo. A helicase está indo em que sentido? No sentido da sua esquerda para a direita, não esquece disso. Aí, o que acontece? Essa grandona roxa aqui é a polimerase, tá? Essa aqui é a polimerase. Aqui você tem a dupla fita de DNA, tudo bem? A fita de DNA só é... a fita nova no caso é essa aqui, ó. Essa é a fita nova, a vermelha, e a azul é a fita original, é a fita molde, tá bom? Então, olha o que acontece. Essa fita nova, ela só pode ser sintetizada, só dá para sintetizar ela no sentido do 5, olha aqui, ó o 5 aqui, ó, do 5 para o 3. Então, a síntese vai se dar de cima para baixo aqui no caso. Essa grandona aqui, ó, roxa, é a polimerase. Então, ela vai produzir fita nova no sentido 5, 3, tá bom? Como é que ela faz isso? Ela vai pegar desoxirribonucleotídeos, no caso esse aqui é de timina, então esse é um desoxirribonucleotídeo de timina, tá bom? E vai alocar ele na fita nova, lógico, seguindo os níveis de pareamento, né? Então, se tiver uma adenina aqui, tem que entrar uma timina. Se aqui fosse uma citosina, ia entrar uma guanina. Se aqui fosse uma timina, ia entrar uma adenina. Se aqui fosse uma guanina, ia entrar uma citosina. Como é uma adenina, vai entrar uma timininha aqui. Quem é que promove o acoplamento desse desoxirribonucleotídeo na sequência de fita nova aqui? A DNA polimerase 3. Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui, olha como é que vai ficar. Olha o que acontece. A timina, então, faz ponte de hidrogênio com a adenina, a polimerase permite a ligação do desoxirribonucleotídeo superior com o inferior. Então, olha aqui, ó, essa é a polimerase. Opa, desculpa, essa é a primase. Eu falhei. Primase, ela inseriu o quê? A primase inseriu o primer. Olha o pedacinho de RNA aqui. A partir desse primer, com ele instalado, vai vir uma DNA polimerase 3 e vai conseguir se alocar aqui. O mesmo tem que acontecer desse lado, para a polimerase vir aqui e encaixar. Só que, olha só, a polimerase vai vir aqui e vai sintetizar a fita nova do 5 para o 3. A fita nova é que tem que ser feita do 5 para o 3, tá bom? A leitura se dá do 3 para o 5, mas a fita nova é que tem que ser fabricada do 5 para o 3. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa, a fita nova vai ser fabricada do 5 para o 3, da sua direita para a sua esquerda. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui com a polimerase. Olha lá, a polimerase vem aqui, gruda nessa fita de DNA a partir do primer de RNA, grudou aqui bonitinho, e vai fazer uma leitura dessa nova fita de DNA. Lembrando que essa nova fita de DNA, olha aqui, vamos voltar, mesmo desenho. Essa fita de DNA vai ser, essa nova, a vermelha, ela é fabricada do 5 para o 3, no sentido do 5 para o 3, tá? No sentido do 5 para o 3. Que sentido é esse? É o mesmo sentido de abertura da helicase. Então, enquanto a helicase abre, a DNA polimerase 3 realiza a leitura, realiza a síntese, tudo bem?
Por isso essa fita aqui vai ser sintetizada de maneira direta, de maneira linear. Tá? Não vai haver interrupção nessa síntese. É de maneira contínua a síntese nessa fitinha aqui. Mas olha só, no caso aqui de baixo, a helicase está vindo para esse lado aqui, está vindo para a sua direita. Tá? Aqui a síntese vai ter que se dar no sentido oposto, porque o 5,3 é para o lado esquerdo. Então aqui vai colocar um primer, vai entrar uma polimerase e essa polimerase vai sintetizar para lá. Só que a helicase não para de abrir, ela continua abrindo a fita de DNA. Então vai formar o quê? Um vão, olha aqui o vão, tá? Formou um vão aqui. E aí vai ter que vir uma outra polimerase para realizar mais uma fitinha, mais uma sequenciazinha de DNA. Então aqui embaixo vai ocorrer a formação de DNA novo de maneira fragmentada. Esses fragmentos a gente chama de fragmentos de Okazaki. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, vamos continuar o videozinho. Tá? Então, ó, aqui a leitura é no mesmo sentido da helicase. A leitura aqui vai ser no sentido oposto. Olha a helicase indo para lá, abrindo para o seu lado direito. A primase põe um primer, a polimerase gruda no primer, e ó, a leitura no sentido oposto. Enquanto isso, a helicase não parou, ela continuou abrindo. Tá? Muito bem, dá uma olhada. À medida em que essa polimerase grudou no primer e realizou a tarefa de sintetizar uma nova fitinha, um fragmento de Okazaki, tá? Lembra, ó, o anterior, ó o primer aqui, ó, o primer é de RNA. Lembra que eu disse que não pode ter primer de RNA, não pode ter RNA no DNA? Eu disse isso para vocês agora há pouco. Quem é que vai lá e substitui esse pedacinho de RNA por DNA, que é o normal? A DNA polimerase 1, olha ela aqui, ó, DNA polimerase 1, vai lá e substituiu, olha lá. Ah, peraí. Quem é essa aqui? É a ligase. Ó, dá uma olhadinha, vou voltar um tiquinho o vídeo aqui, ó. Dá uma olhadinha. A DNA polimerase 1 substituiu o primer, ó, ele não tá mais aqui, o verdinho sumiu. Mas olha aqui, ó, esses fragmentos ainda não estão unidos, ainda não estão ligados, tá? O fragmento de Okazaki de baixo não está ligado com o fragmento de Okazaki de cima. Então, é necessário a utilização da DNA ligase. Olha ela aqui, ó. A DNA ligase vai lá e une esses fragmentos de Okazaki. Repara, ó, quer ver? Vai ocorrer a união desses fragmentos de Okazaki. Pronto, olha lá. Tá juntinho agora. Olha só, vem uma outra RNA primase, coloca o primer aqui, vai vir uma outra polimerase e essa sequência continua, tá? Olha lá, outra polimerase, mais uma sequência. Repara, ó, a helicase não parou de abrir, ó. Tá? Aí substituição, aí ligamento dos fragmentos de Okazaki e o processo continua, não para, esse processo não para, tá? Aqui é uma imagem, né? Você pode ver que para que isso continue direitinho, até ocorre uma torção na fita aqui, ó, tá? Mas não precisa, isso é detalhe demais, já falamos de muitos detalhes, tá? Você pode ficar sossegado. Basta você saber aquela parte lá que eu te mostrei direitinho. Tá bom? Sendo assim, você tem uma duplicação semiconservativa, né? Duplicação semiconservativa. Olha aqui, ó, as duas fitas, a original, né? Então, ó, essa daqui, ó, deu a volta aqui, ó, a original é essa aqui, ó, é a azulzinha. A fita nova é a vermelha. Vermelha aqui nesse caso. E olha a fita nova aqui, ó, é azulzinha, né, em contrapartida. Repara que está sempre sendo sintetizada no sentido 5,3, tá? E aqui, ó, olha a curva que vai fazer, ó. Está sintetizando também em que sentido? No sentido, ó, 5,3. Tá? O sentido de síntese é sempre do 5 para o 3. Beleza? Fechou, queridos? Tudo tranquilo? Muito bem. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês estejam muito bem agasalhados, porque está um frio danado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom, até mais, queridos. Falou para vocês. Tchau, tchau.